Olá, amigos da TV Atualidades do Direito. É um prazer estar aqui com vocês para fazer mais um comentário jurídico. O que eu vou comentar hoje, o assunto que nós vamos comentar hoje é uma decisão bastante recente da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que condenou um ex-noivo que fugiu do altar a pagar uma indenização pela quebra da promessa de casamento. Uma indenização por danos materiais e por danos morais. Então esse é o cerne do nosso assunto de hoje. A indenização, a responsabilidade pela quebra da promessa do casamento. A grande questão que está relacionada a esse tema, a responsabilidade pela ruptura do noivado, pela quebra da promessa do casamento, é a seguinte: existe ou não existe uma obrigação de se casar? Quando alguém se compromete ao casamento, quando um noivo, o termo jurídico nubente ou contraente, ele assume essa teórica obrigação de casar, ele está assumindo uma obrigação jurídica ou seria aquela obrigação que a gente fala no dia a dia, mas sem o aparato e sem o substrato jurídico? Esse é o grande problema. Na verdade, existe ou não existe o dever, a obrigação de se casar? Alguém pode ser compelido ao casamento? A resposta que foi dada de maneira bastante acertada e louvável pela 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é que não existe essa obrigação. E é verdade, ninguém pode ser obrigado a se casar. Na verdade, seria um contrassenso você obrigar alguém, o Poder Judiciário compelir alguém ao casamento, especialmente depois da Emenda Constitucional 66, em que é possível se pleitear o divórcio a qualquer tempo. Então, o poder público obriga alguém a se casar para no dia seguinte ele estar liberado a pedir o divórcio. A possibilidade de se romper uma promessa de casamento está garantida a todos. Então, esse é o começo, é o cerne essencial da questão. A gente tem que partir desse princípio. Não existe a obrigação de se casar. Ninguém pode ser compelido ao casamento se assim não quiser. Então daí surge uma segunda questão. Se não existe essa obrigação de se casar, se os noivos podem a qualquer tempo romper essa promessa de casamento, é possível que exista responsabilidade em razão dessa ruptura. A questão é importante, a questão é altamente interessante pelo seguinte: se não existe um dever jurídico que possa levar alguém a ser compelido ao casamento, não deveria existir uma responsabilidade em decorrência desse dever jurídico. Se a gente analisar o tema da responsabilidade civil como um dever subsidiário que surge da violação de um dever primário, o dever subsidiário de reparar o dano, surgiria a questão: mas se ninguém está obrigado a se casar, se não existe um dever primário de se casar, a ruptura dessa promessa ela não geraria responsabilidade. Mas a questão é um pouco diferente. A ruptura de per si, a ruptura da promessa do casamento, a quebra da promessa de casamento por si só, não gera o dever de indenizar. Agora, se essa quebra da promessa de casamento ela for realizada de uma forma abusiva, desleal, que quebre uma justa expectativa, causando dano, daí sim existe o dever de reparar o dano. Então, repara, não é a quebra da promessa de casamento por si só que vai gerar o dever de indenizar. Ela só vai gerar o dever de indenizar se ela gerar dano. Então, o que a gente tem que reparar aqui é o seguinte: o exercício regular do direito, ele vai ser preservado, ele é considerado um ato lícito pelo artigo 188, inciso 1 do Código Civil. Então, qualquer dos noivos pode exercer regularmente o seu direito de não querer casar. Se ele exerce de forma regular, não vai ter responsabilidade nenhuma, porque não vai causar o dano. Agora, se eventualmente ele exerce esse direito da forma abusiva, como foi o caso do julgado agora recente da 6ª Câmara Civil do Tribunal do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, em que ele simplesmente não apareceu no casamento. Ele foi lá, emitiu os convites, distribuiu os convites, recebeu o presente, gerou aquela expectativa, a noiva foi lá, escolheu o vestido, tal, estava no altar e ele não apareceu. Então, nesse caso, ele não exerceu o seu direito de forma regular, ele abusou do seu direito, causando dano. Que tipo de dano? Os danos materiais a que ele foi condenado a pagar, tais como
todas as despesas que tiveram com os preparativos para o casamento, despesas com o buffet, o vestido, a igreja, as flores da igreja, tudo isso que envolve, não são poucas essas despesas, são os danos materiais, até outras que a gente pode relacionar, como lua de mel e etc e tal. Todas essas despesas são caracterizadas como os danos materiais e também teve dano moral. E aqui eu tenho que fazer uma parte que é importante. É muito comum se conceituar ou se verificar um conceito que eu acho que é falho de dano moral como dor-sofrimento. Se eu trouxer esse conceito de dor-sofrimento para o dia de família, ninguém mais se relaciona. Porque qualquer fim de namoro, noivado, casamento, união estável ou uma relação etérea, fugaz, vai gerar dor e sofrimento. Se os moços se encontraram hoje, tiveram uma relação, amanhã um deles não ligou, gera dor e sofrimento, e daí seria um dano moral a ser indenizado. Então a gente não pode levar esse conceito, porque na verdade esse conceito é um conceito falho, especialmente para essa questão. Na verdade a gente tem que conceituar o dano moral de uma forma mais concreta, mais efetiva. O que seria o dano moral? O dano moral não é dor e sofrimento. Dor e sofrimento são eventuais efeitos decorrentes do dano moral. O dano moral é uma violação ao direito da personalidade. Aí sim, aí fica melhor. Naquele momento em que ele não compareceu, ele humilhou, ele violou a personalidade da sua noiva. Nesse caso, ocorreu o dano moral e ele também foi compelido ao casamento. Então, são duas questões importantes que a gente tem para deixar aqui, para finalizar a nossa análise. A primeira, não existe a obrigação de se casar. Ninguém pode ser compelido compulsoriamente ao casamento. A qualquer momento, um dos noivos ou ambos podem desistir dessa intenção, desistir dessa promessa de casamento. Se essa ruptura da promessa de casamento for realizada de forma a não causar dano ao outro, nesse caso não vai haver responsabilidade. Agora, se ela for realizada de forma abusiva e venha a causar dano, daí existe a responsabilidade, que é o que bem decidiu a 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Fico aqui com um abraço para vocês e a gente se vê em novos comentários da TV Atualidades do Direito. Muito obrigado. Tá bom?